fui para o fim em vez de ir para o começo. Eu não coloquei ali essa aula ainda, tá? Mas eu vou colocar. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o que é microbiota. Microbiota é, então, um conjunto de micro-organismos que habitam um ecossistema. Qualquer ecossistema. E o conjunto de micro-organismos. Então, quem são os micro-organismos? Micro-organismos são aqueles organismos que não podem ser vistos a olho nu, né? Bactéria, vírus, protozoários, algas, fungos. Todo o conjunto desses micro-organismos que habitam um determinado local são chamados de... o conjunto deles é chamado de microbiota. Então, existe microbiota aquática, micro-organismos que habitam um determinado local, um oceano, um rio, um lago, né? Microbiota do ar, microbiota humana. Dentro do microbiota humana existe, então, microbiota da pele, microbiota intestinal, microbiota do olho. Quer dizer, cada local, cada ecossistema tem características específicas que determinam a capacidade de um determinado grupo de micro-organismo crescer. Então, por exemplo, quando eu falo em microbiota aquática, o que eu estou querendo dizer? Lá, num determinado local aquático, no mar, por exemplo, qual condição que existe num determinado local, lá no mar, que permite quais micro-organismos crescerem? É concentração de sal, é pH da água, é quantidade de oxigênio que consegue penetrar nessa água, a água é oxigenada ou não, né? Por exemplo, a gente pode estar falando de um esgoto, a gente pode estar falando de um lago, a gente pode estar falando de um local onde tem uma cobertura de plantas, né? Um fitoplâncton que não permite a passagem de luz. Então, os micro-organismos presentes lá embaixo vão ser diferentes também. Então, cada coisa, cada condição permite o crescimento de um grupo de micro-organismos. No ar, qual é a microbiota do ar? A microbiota do ar sempre vai ser influenciada pela microbiota ambiental, da microbiota do solo, a microbiota das plantas, por exemplo. Eu já falei para vocês um pouquinho sobre microbiota do ar num outro momento, né? Que depende muito do que está no entorno dela. A gente falou lá quando falamos dos fungos, que inclusive existe uma legislação que fala sobre a quantidade de fungos permitido no ar. Então, assim, os micro-organismos não vivem no ar, não se reproduzem no ar, porque eles precisam de nutrientes. E no ar não tem nutrientes para que eles se reproduzam. Mas, na medida que eles são revolvidos do solo, da água, das plantas, eles são levados para o ar. Acho que tem alguém querendo entrar, né? Na aula. Bom, e no nosso corpo, a mesma coisa. Cada local específico do nosso corpo vai ter, então, uma condição que permite o crescimento de um grupo ou outro grupo de micro-organismos. Tem um exemplo, por exemplo, Mycobacterium leprae, que é a bactéria causadora da lepra, da hanseníase, né? Não se usa mais o termo lepra. Ela cresce muito bem em extremidades, essa bactéria. Porque ela, então, tipo, nas orelhas, onde tem uma temperatura um pouco menor, mais baixa, nas extremidades dos dedos, porque ela prefere ambientes com uma temperatura mais baixa, tá? Na pele. Já algumas outras bactérias preferem dobras, como, por exemplo, debaixo dos seios, na virilha, porque o ambiente é um pouco mais quente. O pH desse ambiente também influencia muito em quais micro-organismos vão crescer ali. Então, isso é microbiota. É um conjunto de micro-organismos que vivem em um determinado ecossistema. O que determina esse conjunto de micro-organismos é justamente as características, ou são as características desse ecossistema. Desde nutrientes disponíveis até oxigênio disponível, luz, enfim. A gente consegue determinar a microbiota de um determinado ambiente no laboratório. Inclusive, agora, nessa coisa que eu falei para vocês sobre controle biológico, eu recebi uma solicitação de um grupo de pessoas para fazer microbiota de solo. Eles querem saber se, depois de ter aplicado um determinado biológico, né, uma determinada cultura bacteriana, existe uma
chamam de EMS, micro-organismos eficientes. Eles vão lá, então, eles vão, na verdade, a gente que vai, né? Na serrapilheira, coleta a serrapilheira de uma floresta, de uma mata específica, normalmente perto da lavoura, traz para o laboratório, replica todas essas bactérias e fungos, toda essa microbiota que está nessa serrapilheira, e depois eles dispersam no solo junto com, pulverizam, né? Pulverizam esse solo. A ideia é que recomponha toda a qualidade microbiológica desse solo, né? Faça esse solo se tornar mais eficiente. E a produção aumenta. Isso já existem observações e estudos mostrando que é fato. E aí tem um grupo que quer que a gente faça isso. Vá lá nesse solo da lavoura e determine qual a microbiota dali. Quer dizer, quais os micro-organismos eficientes que existem naquela lavoura para saber quais ainda eles precisam acrescentar. Então, como que a gente faz isso? Como que a gente determina a microbiota de um determinado ambiente? Outra finalidade de se estudar microbiota é a microbiota intestinal. Muito na moda agora, os nutricionistas principalmente, né? Então, o que se faz? Se procura saber qual é a microbiota intestinal de um indivíduo para saber quais bactérias precisam ser acrescentadas na sua dieta. Então, por exemplo, precisa acrescentar mais bifidobactéria, precisa acrescentar mais lactobacilos, porque um grupo de bactérias aí vai determinar a saúde, né, desse intestino, e a saúde do intestino regula a saúde do organismo inteiro. Então, tem 2 exemplos que eu dei para vocês de situações em que se deseja conhecer a microbiota aquática, a microbiota do ar, vários finalidades, né? A gente pode usar esse entendimento, para várias finalidades a gente pode usar esse entendimento de qual microbiota num determinado ecossistema. Então, como que se pode fazer? A gente pode estudar a microbiota, determinar a microbiota de 2 formas. Ou por características fenotípicas, então aí a gente vai fazer cultura, por exemplo, eu posso fazer lá no laboratório esse negócio da serrapilheira que eu falei. Eu vou lá, coleto a serrapilheira. Sabem o que é a serrapilheira? As folhas lá de uma floresta, que fica aquele monte de folha e galho por cima, assim, da floresta, e aí, normalmente, aquilo ali tem uma riqueza microbiológica muito grande. Então, eu vou lá, coleto essas folhas, né, trago para o laboratório e faço uma cultura disso. Aqui tem um exemplo de uma placa de Petri contendo colônias de micro-organismos diferentes. Ó, como que eu sei que são diferentes? Eu sei que são diferentes porque tem cores e tamanhos diferentes nessas colônias. Essas cores e tamanhos diferentes são características fenotípicas desse organismo. Quer dizer, eles expressam, né, pigmentos que tornam as colônias pigmentadas de uma determinada cor. Aqui tem um meio de cultura que é um maconque. Esse meio de cultura ele já é acrescido de uma substância que vai modificar a cor na medida que essa bactéria vai metabolizando esse nutriente. Coloração, a gente pode corar essas bactérias e elas, a partir da estrutura química delas, lembram do GRAM que eu falei para vocês? Elas vão se mostrar fenotipicamente diferentes também. Podem ou não ter flagelos, e aí elas podem se mover ou não. E aqui existem vários meios de culturas com características diferentes que nos mostram metabolismo, resultados, rotas metabólicas, e a gente consegue dizer qual bactéria é, qual fungo é, a partir de como eles metabolizam um determinado nutriente. Então, essa é uma forma de identificar, de determinar a microbiota de um determinado ambiente, que é por métodos fenotípicos. Uma outra forma é através de métodos genômicos, né, métodos moleculares. Então, como faria isso? Vai lá no laboratório, vai lá, tô de novo na serrapilheira, né, ou pode ser no intestino, coletam fezes, né, ou normalmente fezes, extrai o DNA genômico de todos os micro-organismos que tem ali, bactérias, fungos, protozoários, o que tiver ali, extrai o material genômico e faço uma caracterização disso de uma forma que a gente chama de metagenômica. Que quer dizer, eu vou
através do estudo do DNA, saber o conjunto de micro-organismos que está habitando aquele determinado local. Qual a vantagem e desvantagem de cada um desses estudos? A metagenômica, ela vai me dar uma resposta mais completa. Por quê? Porque cultura... Tem uma mosca aqui, né, tá falhando. Porque nem todos os micro-organismos vão crescer em laboratório, né? Alguns precisam de ambientes ou de nutrientes diferentes daqueles que eu posso disponibilizar no laboratório. Já o genoma, se eu conseguir extrair o genoma de todos, é muito mais fácil de eu avaliar. Mas é mais caro também. Tem um outro termo, um outro conceito importante, que é o conceito de microbioma. O que é um microbioma? Quando eu falo de microbiota, eu estou falando dos micro-organismos existentes num determinado ecossistema. Quando eu falar de microbioma, eu estou falando dos micro-organismos, também de todos os elementos genéticos que esses micro-organismos contêm, e ainda das interações ambientais que esse micro-organismo faz. Então, é um conceito muito mais amplo do que somente microbiota. Microbiota são os micro-organismos. Microbioma é a microbiota e mais tudo que envolve esse microbioma. Aqui eu estou mostrando para vocês foi feito, então, um projeto do microbioma humano. Fazem uns 4 anos que ele foi encerrado, foi terminado, e se descobriu, então, ou se montou um mapa dos principais micro-organismos que se encontram em cada um dos ambientes, dos ecossistemas do corpo humano. Esse estudo foi bem importante porque ele trouxe um conceito diferente para um organismo, né? Ele trouxe o conceito de superorganismo, porque até então nós nos imaginávamos como ilhas fisiológicas, quer dizer, todas as reações químicas, toda a nossa fisiologia se imaginava que ela funcionasse ou que ela acontecesse a partir do funcionamento das nossas células, das enzimas que as nossas células produzem, das rotas metabólicas que as nossas células fazem, né, que tudo acontecia por nós mesmos. Quando se descobriu o microbioma, então, os cientistas se deram conta de que existe uma diversidade enzimática, uma diversidade genética muito maior das bactérias e fungos, né, do que a diversidade genética das nossas células. Existe uma proporção aqui, ó, que a gente tem cerca de 3,3 milhões de genes diferentes. Enquanto que, quantos genes tem o ser humano? Alguém lembra? Quando foi descoberto o o genoma humano, são 24 mil genes, né, diferentes. Claro que cada gene vai ter depois toda uma função de splicing, e eles podem expressar coisas diferentes. Mas são 24 mil genes, contra 3,3 milhões de genes de bactérias e fungos que fazem parte do nosso corpo. Então, essa quantidade muito maior de genes microbianos do que de genes humanos faz com que as rotas metabólicas feitas pelos micro-organismos dentro do nosso corpo sejam muito mais diversas. Então, vocês imaginem aqui comigo, uma pessoa que ingere uma diversidade de alimentos e dentro desse intestino tem milhares de bactérias degradando esses nutrientes e produzindo moléculas diferentes. O que o nosso intestino faz? Nosso intestino, teoricamente, ele absorve todos esses nutrientes, né, que foram produzidos no intestino, mandam para a corrente sanguínea e esses nutrientes são dispersados por todo o nosso corpo. E aí executam a sua função. Então, eu vou, por exemplo, tomo um café. O que acontece com a cafeína? Ela vai chegar lá no meu cérebro e vai dizer para o meu cérebro, fique acordado, né? Toda a questão lá de como que ela se liga nos neurônios e faz manter o estado de vigilância. Mas a cafeína, ela chegou via intestino. Então, vocês imaginem esses milhões de genes produzindo milhões de moléculas diferentes dentro do meu intestino, liberando para a minha corrente sanguínea e sendo espalhado pelo meu corpo inteiro. Quem manda
no meu corpo? Meu microbioma também, concordam? Meu microbioma vai definir quais moléculas eu vou receber. Além de que muitos dos nossos, dos nossos nutrientes são degradados, produzidos pelas bactérias intestinais. Então, assim, essa descoberta é que deu origem à ideia de que nós somos um superorganismo, quer dizer, nosso funcionamento, a nossa fisiologia, ela depende das nossas células, obviamente, né, do metabolismo e de como elas funcionam, mas depende também de quais micro-organismos formam essa nossa microbiota, né? Aqui existe, ó, uma proporção de que nós, como mamíferos, temos 10 na 12 células, mais ou menos, né? 10 na 4 genes, quer dizer, 1 milhão de genes. 10 na 4, não dá 1 milhão de genes, né? Dá, enfim, sei lá quantos. E a microbiota, então, aqui 10 na 14 bactérias, mais as arqueias, mais os fungos e mais os vírus, 10 na 6 genes, e isso tudo, então, o metaboloma, quer dizer, metaboloma é o conjunto de todas as enzimas que vão fazer o metabolismo, né? Esse metaboloma, tanto dos mamíferos quanto dos micro-organismos, é que vão fazer a nossa fisiologia e vão dar origem ao nosso organismo, né? Então, ao final, se a gente tiver uma boa saúde da nossa microbiota, nós vamos ter também uma boa saúde do nosso organismo. A gente pode classificar. Alguma pergunta? Falando de microbiota humana, nós podemos classificar. Eliane, atende esse telefone para mim, por favor. Não precisa mais. Tá aqui. Se ligarem de novo aquele que eu acho que deve ser alguma prefeitura. Tá, daí eu digo que tu tá indo na reunião. É, isso para ligar mais tarde. Ah, beleza. A microbiota humana, então, ela pode ser dividida em microbiota normal, microbiota simbionte, comensal ou oportunista. O que é uma microbiota normal? Uma microbiota normal é aquela que normalmente habita um determinado local. Então, por exemplo, eu tenho uma microbiota normal de pele, eu tenho uma microbiota normal no olho, eu tenho uma microbiota normal no intestino. Cada local do meu corpo tem uma microbiota que eu considero normal. Por quê? Elas estão ali, essas bactérias vivem ou em simbiose, quer dizer, o que é uma simbiose? Elas podem oferecer alguma coisa de bom, né? Mas elas podem também retirar coisas de bom daquele local. Então, por exemplo, elas se nutrem e o resultado do metabolismo delas me fornece alguma coisa, né? As saprófitas são aquelas que vivem ali só retirando do meu corpo, por exemplo, alguma coisa de bom, que normalmente são os nutrientes, né? E a comensal, uma bactéria comensal quer dizer que ela está ali, mas não causa doença. E oportunista é aquele organismo ou aquele micro-organismo que é normal, mas em algumas situações, por alguma modificação daquele ecossistema, ela pode se tornar patogênica. Então, por exemplo, um exemplo bem fácil da gente entender é a Cândida. Cândida albicans. Cândida albicans é um fungo, é um comensal do trato genital, tanto feminino quanto masculino, ou mesmo da cavidade oral, e ali ela vive muito bem, obrigada. Ela não causa nenhum dano quando está em um equilíbrio com o restante da população de micro-organismos desse local, e quando o ecossistema está ok. Então, quando que ela está em equilíbrio? Ela está em equilíbrio quando o ecossistema está ok. Por algum motivo muda alguma coisa nesse ambiente. Por exemplo, muda o pH, muda
Os nutrientes, passa a ter muito açúcar, por exemplo, então pessoas com diabetes tendem a ter Candida albicans com mais frequência, ou ainda, por exemplo, o uso de antibiótico mata todas as bactérias que deveriam viver ali naquele ambiente, então os fungos crescem mais, porque tem mais espaço, porque tem mais nutrientes, e aí eles oportunisticamente passam a causar algum dano, né, porque numa determinada quantidade ele não causaria dano, mas numa quantidade muito maior, ele é capaz de lesionar tecido, lesionar a mucosa, né, então a gente chama ele de oportunista. A microbiota normal, ela pode ser dividida em dois grupos. A microbiota residente e a microbiota transitória. A microbiota residente é aquela microbiota que sempre está naquele local. Então, por exemplo, é muito comum essa fala com a microbiota das mãos agora, quando a gente está falando muito de higienização das mãos. Eu tenho algumas bactérias que, mesmo que eu higienize as minhas mãos com água e sabão, ela não vai sair dali, porque ela está nas camadas mais profundas da minha epiderme, por exemplo, debaixo do extrato córneo. Então, ela não vai sair dali, ela vai ser constante, né? A não ser que eu esfregue, como é o que os médicos fazem antes da cirurgia, que esfregam com a escovinha, com o intuito justamente de retirar toda a microbiota da mão. Mas no nosso caso, que a gente vai lá e lava a mão, ela, com água e sabão, assim, normalmente, ela vai ser simplesmente não vai sair dali, eu quero dizer. E se sair um pouco dela, logo ela se recompõe. A transitória já são aqueles micro-organismos que nós carregamos e levamos junto ao longo do tempo. Então, por exemplo, tudo onde eu vou passando a mão, eu vou carregando aqueles micro-organismos que estão ali, mas eles não fazem parte da minha mão. O coronavírus, por exemplo. O coronavírus faz parte da microbiota transitória, ele não mora na minha mão. Mas, no momento que eu toquei em algum lugar que ele estava, ele passou a fazer parte da minha mão. Assim como coliformes, por exemplo. Coliformes não fazem parte da microbiota das mãos, ou mesmo do olho, ou de outro local. Os coliformes fazem parte, ou são residentes da microbiota intestinal, não de outro lugar, né? Cada ambiente tem a sua microbiota residente e a sua microbiota transitória. A microbiota transitória, ela vai ser eliminada, então, com a higienização ou com o tempo mesmo. Por exemplo, quem pega aí sarampo ou vírus H1N1, vai ser na mão, por exemplo. É uma microbiota transitória. Bom, essa questão do superorganismo, então, que a gente falou antes, isso trouxe a ideia de que não existem micro-organismos do bem e micro-organismos do mal. O que existe é um equilíbrio entre os micro-organismos que estão ali. Assim como em qualquer outro ecossistema, se houver um equilíbrio entre os micro-organismos presentes naquele local, não vai acontecer, ou não deve acontecer, pelo menos, a agressão àquele ambiente, né? O que seria a agressão àquele ambiente se nós estivermos falando de nós? Agressão à mucosa, agressão a tecidos, sistema imunológico dá conta de tentar combater esses micro-organismos, e aí, então, a resposta imunológica mesmo pode ser, às vezes, o causador da doença, né? Então, esse conceito de bem, micro-organismos do bem e micro-organismo do mal, ele está um pouco passando de entendimento que não é assim que funciona. O que existe é um equilíbrio entre todos esses micro-organismos que habitam um determinado local. Bom, então existe a microbiota normal e existe também um outro grupo de micro-organismos que pode habitar o nosso organismo, que a gente chama de patógeno. E aí, dentro desses patógenos, existe um patógeno que a gente chama de estrito e patógeno oportunista. Patógeno estrito são aqueles micro-organismos que só a presença deles num determinado local já determina a doença. Então, aqui nesse slide tem um exemplo do Mycobacterium tuberculosis. Se a pessoa tem Mycobacterium tuberculosis no seu pulmão, obviamente, ela vai ter a doença tuberculose, porque essa bactéria ela vai induzir uma agressão a esse tecido, vai induzir uma resposta imunológica que vai agredir o órgão, né? Então, aí esse patógeno é estrito.
Assim como, por exemplo, a presença de qual outra? De uma Escherichia coli, que é uma bactéria comum, aqui no outro, ó. A presença de uma Escherichia coli, que é uma bactéria que faz parte da microbiota normal do intestino. Se essa bactéria tiver, aqui está no sistema urinário, lá no sistema urinário, ela vai causar uma doença, porque ela não é de estar lá. Então, aquele ambiente vai fazer com que ela produza substâncias que destroem os tecidos e que causem uma resposta imunológica também, processo inflamatório, dor, febre, né? Então, uma série de eventos são produzidos a partir do momento que uma bactéria que mora no intestino, e lá ela vive muito bem, nas condições em que aquele ambiente dá para ela, passa para um outro ambiente. Nesse caso, nós chamamos de patógeno oportunista, porque é um patógeno que, no ambiente normal dele, ele não causa nenhum tipo de doença. Alguém quer perguntar alguma coisa? Não? Estão aí ainda? Já foram embora. Estamos aqui. Pode cantar, eu acho, já. Aquela música. Estou aqui. Então tá. Entenderam o que é microbiota, então? Ô, Leonardo. Está aparecendo aí para mim. Oi? Não tá? Só tá a bolinha? Oi, Camila. Entendeu o que é microbiota? Mais ou menos? Mais ou menos que eu devia dar atendido no meu guri aí. Ai, tem essas desvantagens fazer aula em casa. Ah, pois é. Tem essa, tem que dar uma atenção no guri de vez em quando. É, mas a princípio sim, prof, mais ou menos. Depois vou dar mais uma pegada. Tá bom. Tá bom, então, microbiota é um conjunto de micro-organismos que vivem num determinado local. Uhum. Resumo de ópera. Sim. Como que a gente adquire essa microbiota? Será que o bebê dentro do útero materno tem uma microbiota específica dele? Não. Dentro do útero, o feto ainda, né? Ele é estéril. A microbiota, ela é adquirida no momento do parto, quando essa criança nasce, e a forma como acontece esse nascimento é que vai determinar que tipo de microbiota ela vai ter. Então, normalmente, quando essa criança nasce de parto normal, ela vai adquirir como microbiota, desde microbiota da pele, né, até microbiota dos olhos, microbiota do intestino também, na boca, todos os organismos que fazem parte do canal vaginal da mãe. Aí é que vai se iniciar essa colonização microbiana, que normalmente tem um predomínio dessas bactérias aqui. São bactérias aeróbicas e bactérias facultativas. Quer dizer, isso aqui talvez não diga muito para vocês, bactérias aeróbicas e facultativas, mas são micro-organismos associados a uma melhor saúde dessa microbiota, tá? E quando a criança nasce de cesárea, são outros organismos que vão colonizar. Imaginem que, obviamente, é mais saudável para o bebê se ele for colonizado por micro-organismos que já são do corpo humano, concordam? Porque aqui vão ser micro-organismos do ambiente, então aqueles que estão circulando lá no hospital, por exemplo, na sala de parto, que estão no ar, aqueles que estão nas mãos dos enfermeiros, aqueles micro-organismos que estão nas mãos dos médicos, que estão no entorno deles, provavelmente são micro-organismos que não são especificamente do corpo da mãe, né? Então, são menos saudáveis para o feto. Tem vários estudos mostrando que crianças nascidas de parto normal têm uma microbiota que favorece
o desenvolvimento de uma microbiota intestinal mais saudável, por exemplo, que é o que mais se estuda agora, que é a microbiota intestinal. Depois do parto, o que vai definir o tipo de microbiota dessa criança é a forma de alimentação. Quer dizer, essa criança, ela vai ser alimentada com leite materno ou com fórmula. Essa criança vai entrar em contato com o peito da mãe ou com a mamadeira, né? Isso faz diferença também. Vai usar bico ou não vai usar bico? A pele da mãe já carrega uma série de outras bactérias também para o bebê. E depois dos 6 meses, quando começa a introdução da alimentação normal, então também essa microbiota vai sofrer mais uma mudança. E vai depender do que essa criança é alimentada, né? Se for uma alimentação mais saudável, menos saudável, a criança vai também já migrar para ter um intestino mais ou menos saudável. E, ao longo do tempo, também muda muito essa microbiota intestinal à medida que o adulto vai também sofrendo variações no tipo de alimentação. Existem estudos que mostram que indivíduos que moram na Bahia, por exemplo, no Nordeste, se alimentam de uma forma muito diferente que os que moram aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo. Nós aqui, por nos alimentarmos com muita carne, nós temos uma microbiota intestinal diferente e não é das melhores, né? São micro-organismos como menos saudáveis do que de quem se alimenta mais de vegetais e outros tipos. Tem uma figura que mostra as principais bactérias de cada local, que foi feito, então, naquele levantamento, naquela estudo de microbiota humana, né? Da boca, por exemplo, as bactérias mais importantes, os micro-organismos mais importantes são os Streptococcus e a Cândida. Tem um grupo de bactérias que não está o nome aqui, que é Streptococcus mutans, que é a bactéria responsável pela carne. Pela cárie. Essa bactéria, ela metaboliza o açúcar e o resultado desse metabolismo é uma substância extremamente ácida capaz de corroer o esmalte do dente. Então, conforme o equilíbrio dinâmico que existe dentro dessa cavidade oral, a pessoa pode ter mais ou menos dessa bactéria. É bem fácil da gente enxergar isso no laboratório. Em seguida, quando a gente faz aula, né, que faz raspagem da boca, a gente enxerga vários estreptococcus, assim. Quer dizer que essa pessoa tem uma tendência mais a ter cárie nos dentes. Então, ela precisa ter mais cuidado, higienizar a boca adequadamente. Ou com mais frequência. Aqui na pele, ó, tem uma série de bactérias aqui presentes na pele, mas tem duas que eu quero falar para vocês, que é o Staphylococcus, duas espécies do mesmo gênero, né? O gênero Staphylococcus tem o Staphylococcus epidermidis, que faz parte da microbiota normal, 100% das pessoas têm essa bactéria na sua pele, e existe uma outra espécie que é Staphylococcus aureus. Staphylococcus aureus é uma bactéria que mais ou menos uns 40% da população tem. A maioria desses 40% faz parte da área dos profissionais da saúde. E essa bactéria, ela é muito complicada em termos de infecção hospitalar. Ela causa infecção hospitalar muito facilmente. Ela causa infecção em vários locais, mesmo fora do hospital, com muita facilidade. Qualquer desregulamento aí, desregulagem nesse equilíbrio, faz com que ela se torne uma bactéria bastante agressiva. Então, Staphylococcus aureus é uma bactéria que a gente chama de potencialmente patogênica. Quem tem essa bactéria na pele ou na orofaringe pode transmitir ela para pessoas e, se tiverem debilitadas, essas pessoas podem ter algum tipo de doença, né? Bem como podem ter alguma doença causada por elas também. Por exemplo, uma lesão na pele. O Staphylococcus epidermidis, ele é menos agressivo. Se alguém lesionar a pele e tiver só Staphylococcus epidermidis, a chance de uma infecção mais branda ali é maior. Agora, se for um Staphylococcus aureus, esse Staphylococcus aureus pode chegar a causar até uma sepse. Tem um caso, e não faz muito tempo que aconteceu, do pai de uma aluna nossa,
que ele foi para o hospital com sepse e não achavam o que tinha o menino, como que ele tinha tido essa sepse. Aí a aluna até me ligou e falou, prof do céu, meu pai tá mal, tá com sepse, tava na UTI, enfim. E aí eu perguntei, tá, mas ele tem algum machucado? Sabe qual machucado ele tinha? Ele coçava, o mosquito mordeu, ele coçava e acabou fazendo uma ferida na perna. E a bactéria entrou por ali, acabou chegando no sangue, e ele teve uma sepse e quase morreu. Não morreu, né? Se salvou. Mas, para mostrar para vocês que é uma bactéria agressiva, ela tem vários fatores de patogenicidade, que a gente fala, que são vários, é um arsenal de estratégias que ela usa para fugir do sistema imune, para não ser combatida dentro do corpo. Daí, daqui a pouco, conforme o local onde ela está, ela produz uma substância que causa coisas horríveis. Tem também uma professora nossa, que são exemplos que eu vou dar para vocês que são próximos. Tem uma professora nossa, era da zootecnia, e ela teve uma infecção de garganta por streptococcus, por estafilococcus. E quando ela teve essa infecção de garganta, ela só sentia uma dorzinha de garganta, por fim das contas, ela não deu bola para tal da dorzinha de garganta, acabou também com sepse no hospital, quase perdeu função renal, foi um horror, passou 20 dias na UTI também, em função de uma amidalite. Não foi uma faringite que ela teve, por um Staphylococcus aureus. Então, assim, é uma bactéria que está por aí e pode nada acontecer com a gente, mas em algumas situações ela pode levar a doenças graves e até a morte, conforme o que for. Aqui tem um outro exemplo de bactérias que vivem no nosso estômago. O nosso estômago tem um pH bem ácido, né? Em torno de 3 e pouquinho, 2, dependendo. E nem todas as bactérias sobrevivem a esse ambiente, mas existe uma, que é a Helicobacter pylori, que é capaz de sobreviver, colonizar e se reproduzir dentro do nosso estômago. E ela, quando ativa, às vezes ela fica ali no estômago, só presa na parede do estômago, bonitinha, sem causar nenhum dano. Mas, às vezes, pelo tipo de alimentação, pelo uso excessivo de álcool, por exemplo, ela pode passar a produzir substâncias também que causem lesões, úlceras, e se essas úlceras se repetirem muitas vezes, tem uma associação de 40% dos casos de câncer de estômago relacionado a Helicobacter pylori também. Ela é uma bactéria que pode ficar muito bem tranquila, fazendo até parte da microbiota, mas em algumas situações pode se tornar agressiva e causar doenças graves também. No intestino, aqui tem alguns exemplos também, mas assim, existem milhares de espécies diferentes. A Escherichia coli é uma bactéria que só existe como microbiota normal do intestino de animais de sangue quente, não só o homem, mas qualquer animal de sangue quente. A presença dela em um local fora do intestino significa contaminação fecal, né? Então, por exemplo, quando alguém procura, por exemplo, na água, tá? Praia agora, a gente ouve muita notícia. Praia contaminada por coliformes fecais. Sabe o que eles procuraram lá? Eles procuraram Escherichia coli. Se tem Escherichia coli na água, quer dizer que tem contaminação por fezes. Alimentos, também. Se procura nos alimentos coliformes. A presença de coliformes fecais determina um tipo de contaminação por fezes. Não necessariamente fezes humanas, podem ser fezes de animais também. Pode ser, por exemplo, se for na carne, pode ser fezes do animal durante o processo de abate, pode ser fezes a partir da falta de higienização do manipulador, né? Mas a presença de Escherichia coli fora do ambiente intestinal significa contaminação fecal, porque ali no intestino é que é o local onde ela vive normalmente. No caso de uma infecção urinária por Escherichia coli, quer dizer que de alguma forma, normalmente por problemas de higienização também, a bactéria saiu ou migrou do canal anal para o canal vaginal, né? Então aí, ou uretral, enfim, e aí contamina o trato urogenital também. Então essa é uma bactéria especificamente encontrada no trato gastrointestinal de animais de sangue quente. Outras bactérias bem importantes no intestino são os lactobacilos, os bacteroides, que são bactérias que fazem parte da microbiota do bem, né? Eles produzem substâncias que tornam o intestino mais saudável. Depois a gente vai chegar a ver o que é um intestino saudável.
Aqui tem mais uma relação de bactérias que vivem em cada ambiente. Aqui, de novo, ó, na pele, Staphylos, Pseudomonas, é uma bactéria bem importante também como causadora de infecção. Aqui tem o Streptococcus mutans, que eu falei para vocês, da cárie. Deixa eu ver qual mais que é importante aqui. Esses aí que são mais importantes agora. Em relação à pele, então. A microbiota normal da pele, ela é uma microbiota bastante ampla, em função de que essa pele, a nossa pele, recobre nosso corpo todo e está em contato com o ambiente, né? Então, a gente tem muitos micro-organismos que são transitórios. Além de existirem esses micro-organismos transitórios que estão aderidos ao pelo ou mesmo na superfície dessa epiderme, a gente tem microambientes, muitos microambientes, né? Olha aqui, isso daqui é um folículo piloso, e dentro, bem pertinho desse folículo piloso, a gente tem uma outra população microbiana, porque tem um outro nível de temperatura, outros nutrientes. Imaginem que tem o folículo piloso, imaginem que tem as glândulas sebáceas, né, com nutrientes diferentes e condições diferentes, e abrigam micro-organismos diferentes também. Então, aqui, ó, a pele, existem vários tipos de pele, né? Como sem pelos, oleosa e mais seca, com dobras, pele, transição com a mucosa, a própria mucosa também, existem várias mucosas em locais diferentes, então tem a mucosa conjuntiva, tem a mucosa do trato respiratório, tem a mucosa do trato intestinal, tem a mucosa da vagina, tem mucosas de vários tipos diferentes e cada uma também com as suas características. E em cada mucosa vai ter um grupo de micro-organismos diferentes. E existe também alguns ambientes no nosso corpo que são estéreis, que não, naquele local não deve ter colonização microbiana, como é o caso do trato respiratório inferior, por exemplo, né? Então, a árvore brônquica, os alvéolos, tanto que se alguma bactéria ou algum vírus chegar ali, o que a gente vai ter é uma pneumonia, uma bronquite, né? Porque alguém está ali agredindo aquele tecido que não deve ter micro-organismo ali. O útero também é um ambiente estéril, a circulação sanguínea, linfática, né? Todos esses ambientes que têm um sistema fechado também não tem micro-organismos habitando ele. Eles não têm uma microbiota. Se eu tiver uma bactéria no sangue, eu vou ter uma sepse. Ela não deve estar ali. O sangue, ele vai carregar essa bactéria para todo o meu corpo e pode parar essa bactéria em qualquer lugar, né? Então, não pode estar ali. Então, aqui tem alguns exemplos de locais e o número de micro-organismos por centímetro quadrado. Vocês conseguem imaginar um centímetro quadrado e 1 milhão de bactérias em 1 centímetro quadrado? Bactéria e fungo, né? No caso do couro cabeludo. Na axila. Por isso que a axila é um ambiente que fica quentinho, né? Por isso do cheiro. Então, nosso corpo, se vocês imaginarem a boca, por exemplo. A gente passa a noite toda com a boca fechada. A temperatura da boca chega lá aos 37 graus, né? Que é a temperatura, tanto que a gente mede com o termômetro na boca, às vezes, está 37 graus. 37 graus é a temperatura adequada para a maioria desses micro-organismos que fazem parte do nosso corpo crescer. Então, a boca fica fechada a noite toda, as bactérias ficam se reproduzindo ali. Lembram que eu falei para vocês lá, quando falamos da reprodução de bactérias, o quanto uma se reproduz rápido, né, e se torna milhares delas. Lembram de 24 horas, vai para 1 vezes 10 na 21. Então, a gente dorme em torno de 8 horas. No dia seguinte, e aí tem uma colonização enorme de bactérias aqui, né? Tem bactérias do dente, na língua. A língua, inclusive, é muito colonizada por uma variedade muito grande de bactérias também. No outro dia, quando a gente acorda, você abre a boca, e aí o que tem? Um hálito desagradável, né? Esse hálito desagradável corresponde justamente ao metabolismo dessas bactérias aí. Outra coisa importante também, que é resultado do metabolismo das bactérias, são os flatos, né? O pum, mesma coisa.
As bactérias fermentam, produzem gases, e esses gases são liberados como cheiro desse metabolismo. Na boca, a mesma coisa. A axila é a mesma coisa. O cheiro da axila vem do quê? Vem do crescimento de bactérias que estão ali, e elas acabam ficando com um cheiro desagradável. O chulé, mesma coisa. O chulé é resultado do crescimento de estafilococcus na pele. Aqui também é estafilococcus, mas o cheiro é diferente, são bactérias ainda diferentes também. Dividiu os grupos em bactérias residentes e bactérias. Alguém está falando alguma coisa? Tinha travado? Ok. Então, esse Price, ele dividiu as bactérias isoladas das mãos em duas categorias. E esse conceito acabou sendo extrapolado, né, para toda a microbiota, a microbiota residente e transitória. E a microbiota infecciosa, que tem um exemplo de uma infecção, né, onde um micro-organismo, de alguma forma, invadiu o tecido, normalmente aqui tem a ver com alicate de unha, né, invadiu esse tecido, acabou causando uma infecção, que é, o micro-organismo se reproduziu ali, colonizou e se reproduziu, e houve, então, o sistema imunológico foi para ali e deu conta disso, né? Produzindo células leucócitos, enfim. Aqui tem uma imagem da pele. Aqui tem uma imagem da pele, então, íntegra, né? Uma pele íntegra, onde tem um extrato córneo, com suas características de pH, principalmente. E esse extrato córneo, ele impede que os micro-organismos presentes na parte externa da pele penetrem e cheguem lá na derme ou hipoderme, né? Mas, em algumas situações, essa camada ou esse extrato córneo, ele é danificado ou modificado, né? Modificado, como eu posso modificar um extrato córneo? Até com o tipo de sabonete que eu uso. Dependendo do tipo de sabonete, do número de vezes que eu higienizo minha mão. Agora, por exemplo, tem toda uma discussão em relação ao número de vezes que a gente lava a mão, como isso está agredindo esse epitélio também, né? Obviamente que tem que lavar a mão, não tem como não lavar a mão toda hora, né? Mas esse extrato córneo, então, ele, se agredido, ele pode também facilitar a entrada de micro-organismos para camadas mais profundas da pele. E qual é o problema disso? Uma resposta inflamatória, né? Uma resposta imunológica. Então, quando um micro-organismo invade um local onde não é o dele, tem todo um sistema imunológico que invade esse local também com o intuito de combater essas bactérias, mas acabam causando lesão às vezes, que é a inflamação, né? A inflamação vai gerar o inchaço, o edema, a dor. As bactérias fazem também um descontrole na temperatura, então lá vem a febre. Produção de uma centena de citocinas, essas citocinas percorrem pelo corpo inteiro e acabam comprometendo até outros órgãos às vezes. Então aqui está falando do pH baixo, os ácidos graxos na secreção sebácea, a lisozima, são fatores importantes para a eliminação da microbiota não residente da pele. Quer dizer, são proteção, é uma proteção, na verdade. Todas essas que fazem parte da nossa pele, elas protegem a nossa pele para a invasão de outros micro-organismos. Mas, obviamente... Ok, então, vamos continuar falando sobre microbiota intestinal. Nós estamos falando sobre... Microbiota intestinal. Bom, a microbiota intestinal é a microbiota mais rica, dentre todas as outras já identificadas e descritas, né? Tem mais de 1000 espécies diferentes, grande parte dessas espécies ainda não foi caracterizada.
em média, existe aproximadamente 1 quilo de micro-organismos. A microbiota intestinal é a microbiota mais diversa descrita dentro do corpo humano. Ela tem uma diversidade muito grande, conhecido mais de 1.000 espécies, sendo que nem todas já foram caracterizadas. Acredita-se que o pilar dessa saúde intestinal esteja no balanço, no equilíbrio entre essas espécies. Algumas espécies em maior quantidade e outras nem tanto, né? Ao longo de todo o trato gastrointestinal, a quantidade e a diversidade microbiana vai mudando. Então, aqui no estômago, por exemplo, em função das suas características, né, principalmente da sua acidez, a quantidade de micro-organismos é muito mais baixa. Existem algumas bactérias capazes de sobreviver aí. Então, aqui nós temos uma relação de 10⁻² a 10⁻³ micro-organismos por grama de conteúdo estomacal. Depois, conforme vai se aproximando, vai se descendo, né, no intestino, a gente vai aumentando a quantidade de micro-organismos e também a diversidade, até chegar ao intestino, cólon e cécon, onde a quantidade é maior. Então, aqui existe, por grama de fezes, 10⁻⁹ a 10⁻XII micro-organismos, mais ou menos, e as espécies encontradas mais frequentemente, mais encontradas, e aqui também, ó, tem uma relação de que no cólon, então, de 96 a 99% da microbiota residente é constituída por micro-organismos anaeróbios, obviamente pela baixa concentração de oxigênio que o próprio órgão dispõe, né? Então, são eles aqui os bacteroidetes, bacilos, fusobacterium, lactobacillus, clostridium, coccus gram-positivos, todos esses, mais próximo do ânus, então a gente vai ter os aeróbios facultativos. Existe uma dualidade entre as bactérias boas e as bactérias ruins, né, para a saúde intestinal, e a gente vai entender por que elas são chamadas assim. Então, a maioria dos indivíduos tem cerca de 90% da microbiota intestinal pertencente a esses filos aqui, Firmicutes e Bacteroidetes. E o restante, os outros 10% da diversidade microbiana, são as actinobactérias, da família das bifidobactérias, os proteobactérias, e aí depois essas outras aqui, em menor quantidade. Esses são todos os domínios, os filos de bactérias descritos até agora, e de todos esses filos, aqueles encontrados no intestino são esses aqui. As actinobactérias, bacteroidetes, firmicutes e proteobactérias, as que aparecem em maior quantidade. Dentro do grupo, ou do filo, né, das actinobactérias, são descritas todas essas espécies. Dentro do grupo dos firmicutes, todas essas espécies, esses gêneros, sendo esses os mais comuns, os mais notáveis, né, nesse grupo. Então, os bacilos, enterococcus, streptococcus, staphylococcus, listeria, lactobacillus, clostridium e micoplasmas. E os bacteroidetes, esses 3 gêneros, então. Qual é a função, de fato, que a gente fala tanto, então, que a microbiota intestinal é importante para a saúde do intestino? O que, de fato, essa microbiota intestinal faz no intestino? Essas são as principais funções. Competem por nutrientes, né? Então, essa competição impede que outros micro-organismos que poderiam ser patogênicos ou potencialmente patogênicos se estabeleçam ali, pela competição. Fazem bioconversão, quer dizer, convertem moléculas maiores em moléculas menores, né, que são utilizáveis pelo intestino, principalmente os ácidos graxos de cadeia curta, nós vamos falar mais sobre eles depois. Produzem substrato para o próprio crescimento microbiano, são antagonistas direto de bactérias patogênicas, então podem produzir bacteriocinas ou antibióticos mesmo que impeçam o crescimento de outras bactérias patogênicas. Exclusão competitiva, essa exclusão competitiva pode ser inclusive pela formação de barreiras na própria parede intestinal.
estimulação do sistema imune, produção de anticorpos, ou mesmo indução de produção de citocinas, né, ou outras moléculas importantes, e redução do processo inflamatório. Já vamos ver como isso pode acontecer também. A bioconversão, então, que é uma das principais funções da microbiota intestinal, significa que moléculas grandes, carboidratos não digeríveis pelas enzimas produzidas pelas nossas células, podem ser digeridas por enzimas produzidas por essas bactérias. Esses carboidratos complexos, então, eles podem ser transformados ou bioconvertidos em acetato, butirato e propionato. Esses 3 ácidos graxos de cadeia curta são muito importantes para que a saúde da parede intestinal se mantenha, para que essa parede se mantenha íntegra. Qual a importância da parede intestinal se manter íntegra? Lembram que todas as células do epitélio, eles têm como principal característica o fato de serem justapostas, quer dizer, tem várias estruturas que mantêm as células unidas a ponto de moléculas não atravessarem da luz intestinal para o espaço extraintestinal, né, fora do intestino. Por que isso? Porque dentro do intestino são produzidas muitas moléculas tóxicas que não podem ser enviadas para a corrente sanguínea e ser liberadas para o corpo todo. Então, essas moléculas precisam ficar aqui. Tudo que atravessar a parede do intestino deve ser atravessada porque a célula tem receptores. Então, a célula vai pegar essa molécula, vai entregar essa molécula lá para o outro lado, que vai cair na circulação sanguínea, né? Essa é a forma que os nutrientes atravessam a parede intestinal. Mas, algumas situações podem levar a aumento da permeabilidade intestinal. Esse aumento da permeabilidade facilitaria moléculas tóxicas, toxinas, sejam essas toxinas produzidas pelos micro-organismos, toxinas produzidas a partir da digestão dos alimentos ingeridos, toxinas produzidas pelas próprias células da parede intestinal. Essas moléculas podem atravessar a parede. Por exemplo, também muitas bactérias morrem dentro desse misturado, né, nesse bolo fecal, e são quebradas, e liberam peptídeo glicano, que são aquelas partes da parede, podem liberar lipídio A, lembram dos lipopolissacarídeos, e LPS, por exemplo, é extremamente tóxico. E se a parede intestinal não estiver íntegra, todas essas toxinas, então, podem permeabilizar, podem atravessar essa parede e causar principalmente um processo inflamatório, né? Além de ser distribuído pelo corpo inteiro. Então, aqui essas 3 ácidos graxos de cadeia curta, que são o acetato, propionato e butirato, produzidos pelas bactérias lá no cólon, por meio da fermentação de amidos resistentes ou fibras dietéticas, ou ainda outros polissacarídeos pouco digeríveis. Então, por isso que nós chamamos fibras dietéticas, amidos resistentes, né, de pré-bióticos. São substâncias que vão ser utilizadas por essas bactérias para produzirem moléculas úteis, né, que mantenham a integridade dessa parede intestinal. Então, embora os ácidos graxos de cadeia curta tenham importância no metabolismo dos colonócitos, como substrato energético, o butirato, que é esse ácido graxo aqui, é o mais relevante de todos, porque é a principal fonte de energia para essas células. Então, butirato, um ácido graxo de cadeia curta produzido a partir do metabolismo microbiano, é importante como principal fonte de energia para os colonócitos. Os colonócitos são aquelas células que formam o epitélio intestinal. Já o butirato, então olha o que ele é importante para manter a integridade do citoesqueleto celular e assim mantém essas junções de oclusão, mantendo as células fechadas, né, unidas, justapostas. Então, por isso que esses ácidos graxos de cadeia curta são importantes. Eles mantêm o intestino, a parede intestinal íntegra. Esse padrão que nós conhecemos, então, que foi descrito de que dentro do intestino existe aproximadamente 10 a 14 micro-organismos por grama de fezes, pode afetar diversas funções biológicas, pensando sempre nessa mesma ideia de que
esses micro-organismos produzem uma série de substâncias que agem direta ou indiretamente no nosso organismo todo, né? Eles podem agir diretamente no epitélio intestinal, assim como no sistema imune local, produzindo citocinas, ou ainda ser liberado para o corpo e chegar, inclusive, até o sistema nervoso, tanto entérico quanto o sistema nervoso central. Então, vários produtos de fermentação, vários tipos diferentes de ácidos graxos de cadeia curtas, moléculas neuroativas, como GABA, por exemplo, constituintes bacterianos imunoestimulatórios, LPS, que eu falei antes, os lipopolissacarídeos, os próprios peptidoglicanos, que não estão descritos aqui, DNA, serotonina, também produzida, e outros neurotransmissores. Aqui tem alguns exemplos, de outros neurotransmissores, que são hormônios intestinais, que são produzidos a partir da microbiota e regulam uma série de funções. Então, esses hormônios são chamados de hormônios intestinais, né, ou produzidos por essas células enteroendócrinas, eles controlam esses hormônios como GLP-1, PYY e colicistoquinina, controlam uma série de eventos no intestino. Controlam a vesícula biliar, liberação de bile, controla o nível glicêmico, secreção de insulina, a sensação de saciedade, metabolismo de carboidratos. Alguns têm, quando produzidos a mais ou a menos, retardam o esvaziamento gástrico. Então, tem ligação direta com sensação de saciedade, por exemplo. Eu já falei sobre isso, né? Então, esses hormônios, eles regulam uma série de eventos ligados à função intestinal e são produzidos pelos micro-organismos da microbiota intestinal. Aqui também tem alguns exemplos, de algumas moléculas, né, que quando, ácidos graxos de cadeia curta aqui, que quando produzidos em maior ou menor quantidade, modificam algumas funções intestinais, como motilidade, saciedade, aumento da adiposidade, produção de citocinas inflamatórias, deposição de ácidos graxos, né? Tem várias delas aqui. Tem um artigo indicado aqui, se vocês quiserem ler e se informar melhor sobre isso. Bom, então, sabendo qual é a importância da microbiota intestinal, a gente ouve falar muito na mídia, principalmente, sobre probióticos e pré-bióticos, né? O que é isso e qual a diferença entre eles? Os probióticos aqui tem a legislação que fala sobre o que são os probióticos, né? São, então, são micro-organismos vivos que, quando administrados em quantidade adequada, conferem benefício à saúde do indivíduo. Então, são aqueles grupos que eu falei antes, os firmicutes, lactobacilos, bacteroidetes, são essas bactérias que, quando em quantidade adequada, nem exageradamente a mais ou a menos, fornecem algum tipo de benefício. Qual o benefício? Integridade da parede intestinal, por exemplo, produção dessas moléculas desses hormônios intestinais, né? Essas são isso é um probiótico. E os pré-bióticos são, na verdade, os alimentos ou as substâncias que esses probióticos utilizam para o seu metabolismo. Então, aqui são oligosacarídeos não digeríveis, fermentados seletivamente no colo em ácidos graxos de cadeia curta. Podem alterar a composição e também a atividade microbiana, estimulando seletivamente o crescimento de bactérias, que são as bactérias consideradas do bem, né, lactobacilos e bifidobactéria, e diminuir o pH do lumen, o que confere benefícios para o hospedeiro. Sendo assim, administrada, deve ser incentivada. A sua administração deve ser incentivada. Então, quem são? São carboidratos complexos, né, as fibras, frutas, verduras. Para ser classificado como pré-biótico, a fibra precisa resistir à acidez e hidrólise por enzimas gástricas. Obviamente, não vai fazer sentido se essas fibras forem digeridas pelas enzimas gástricas e chegarem já como ácidos graxos, como moléculas pequenas no intestino, né, e não forem mais fermentadas pela microbiota. Quando acontece algum tipo de descontrole nesse equilíbrio dinâmico entre esses probióticos e as bactérias que não são consideradas probióticos, a gente tem o que se chama de disbiose. Então, a disbiose, como resultado
um exemplo de resultado que pode gerar, é a parede intestinal, a mucosa intestinal danificada, né? Então, aqui a gente consegue perceber que uma mucosa intestinal íntegra, as células são justapostas, evitando justamente a passagem de toxinas, né, ou pedaços de bactérias, ou restos de degradação de moléculas, atravessando essa parede. Aqui já, como não tem essa integridade na parede intestinal, então fica muito mais fácil que ou bactérias, ou toxinas, atravessem essa mucosa intestinal e cheguem na corrente sanguínea, provocando processos inflamatórios, por exemplo, ou mesmo sendo carregados para outros lugares. Ultimamente, tem vários estudos sendo feitos tentando, ou relacionando, ou tentando mostrar a relação entre o intestino, né, a microbiota intestinal e o cérebro. Aqui, por exemplo, eu estou mostrando um para vocês, que é o eixo microbiota, intestino e cérebro na obesidade. Então, tem um estudo mostrando como, de que maneira a microbiota intestinal interfere com a obesidade. Tem vários mecanismos descritos, olha, aqui tem uma série de substâncias que são estimuladas a partir da microbiota intestinal, né, aqui está a microbiota intestinal, produzindo substâncias, estimulando a produção de uma série de compostos neuroativos, de hormônios intestinais, citocinas, né, células do sistema imunológico, tudo isso, quando cai na corrente sanguínea, vai ser, ou pode ser levado lá para o cérebro, né? Então, aqui a gente tem, ó, produção de substâncias pelo pâncreas, aumento na quantidade, sensibilidade à insulina, leptina, grelina, que são hormônios que controlam sensação de saciedade, armazenamento de lipídio, né? Então, tem uma série de estudos já mostrando essa relação entre a microbiota intestinal, a qualidade da microbiota intestinal e os efeitos na saciedade e na obesidade. Aqui tem uma outra figura, não vou falar sobre tudo isso, até porque é bastante complexo, mas mostrando como a microbiota intestinal regula a função imunológica, né? Quer dizer, olha só a quantidade de moléculas do sistema imune, de células que são ativadas, de citocinas que são produzidas, e isso tudo vai ser liberado, então, no nosso corpo. Aqui eu vou mostrar algumas outras pesquisas que são desenvolvidas também, tentando mostrar essa relação entre microbiota intestinal e outras funções, né, e outras situações. Então, aqui, bactérias da microbiota intestinal podem regular a expressão de genes nas células epiteliais. Isso foi feito lá também no intestino de camundongo. Aqui, o eixo cérebro-intestino, também mostrando várias moléculas que são produzidas nessa rede intrincada, né, de substâncias produzidas e principalmente reguladas pela permeabilidade intestinal. Então, lembrando que a permeabilidade intestinal é regulada por aqueles 3 ácidos graxos de cadeia curta, principalmente, né? E esses ácidos graxos de cadeia curta são produzidos pelas bactérias dessa microbiota. Aqui tem um estudo mostrando algumas bactérias associadas a estado de humor. Então, aqui tem uma relação, fadiga, depressão, quais aparecem em maior ou menor quantidade em cada uma dessas situações, no intestino, né? Também tem sido proposto transplante fecal para tratamento de diabetes ou tratamento de obesidade, quer dizer, fezes de indivíduos saudáveis ou que não têm diabetes ou magros, transferidos para intestino de outros indivíduos obesos ou com diabetes, com o intuito de recolonizar esse intestino com um grupo de bactérias saudáveis, né, que poderiam promover a saúde. Aqui tem uma... Eu vou apresentar para vocês um vídeo
que mostra isso.